Amanhã, o governador de São Paulo, João Dória, vai até a capital federal justamente para esse encontro com o ministro Pazuello, que aí deve ser batido o martelo, enfim, anunciados os detalhes, mas enfim, se coloca, pelo menos se abaixa um pouco a temperatura nessa discussão que estava ganhando corpo nos últimos dias, né, com tensões de lado a lado, e dá um encaminhamento para esse desenvolvimento dessa vacina aqui no Brasil, né, Cláudio? Exatamente. A intenção do governador João Dória era vender 100 milhões de doses ao governo federal ao custo de 1 bilhão de... Ele me disse isso no domingo, eu trouxe aqui essa informação ontem, ao custo de 1 bilhão de dólares, né? 5 bilhões e 650 milhões de reais. Mas aí encontrou-se essa solução, o governo federal vai comprar tantas doses quanto aquelas que o governo paulista prometeu à população do estado de São Paulo, que são 46 milhões. O governo de São Paulo compra essas 46 e o governo federal compra outras 46 milhões de doses, né? Isso se soma a outras aquisições já acertadas pelo governo federal. 40 milhões de doses daquela iniciativa da COVAX Facility, que é liderada pela Organização Mundial de Saúde, e mais 100 milhões de doses da AstraZeneca e Oxford. Né? Além disso, essa vacina AstraZeneca Oxford estão previstas mais 165 milhões de doses já no segundo semestre do ano que vem. O detalhe é que todos os anos vamos ter que tomar essa vacina, viu? Enquanto não se encontrar uma imunização definitiva para as pessoas, todo ano, tanto quanto acontece com a vacina contra a gripe, os brasileiros terão que ser vacinados também contra a Covid-19. É um bom começo, né? E apenas reforça a ideia de que não dá mesmo para tornar obrigatório a vacinação. Vai tornar obrigatório sem vacina? Como é que pode, né? Não tem, é uma discussão boba, inócua, né? Porque se você for verificar essas 46 milhões de doses adquiridas pelo governo federal para distribuição Brasil afora, isso significa a imunização de 23 milhões de pessoas, porque cada pessoa tem que tomar 2 doses da vacina, não é? Então, essas 46 vão imunizar 23 milhões de pessoas, tanto quanto aquelas 40 milhões de vacinas da COVAX Facility vão imunizar 20 milhões de pessoas, né? E a de Oxford, outras 50 milhões de pessoas. Então, é um bom começo, evidentemente que sim, né? Mas o importante, como tem dito o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, aliás, até frustrando a expectativa de setores de oposição que achavam que o governo federal ia esnobar essa vacina, o importante é que a vacina funcione, né? Se funcionar, tudo bem, o negócio está fechado. Exatamente. Ótima notícia, né? Finalmente eles se acertaram, ouviram que a gente estava reclamando ontem que não tinha nem vacina, eles já estavam discutindo obrigatoriedade ou não. A gente quer vacina, então, por favor, entrem em acordo vocês, e foi o que aconteceu hoje. Tinha um pedido do governador Dória para adiar essa reunião com o Ministério da Saúde, mas ela foi mantida. O documento que saiu depois do encontro foi do Ministério da Saúde, diz que o Ministério... O ministro se reuniu com os 27 governadores e Distrito Federal e anunciou um protocolo de intenções para adquirir essas 46 milhões de doses da vacina da Coronavac, que é a vacina feita em parceria com o Butantan. É mais um passo estratégico, porque são várias frentes de trabalho, e as doses vão ser distribuídas em todo o Brasil. A gente sabe que o protocolo para distribuição para vacinação é responsabilidade do Ministério da Saúde, quando o governo já tiver em posse dessas doses, e isso só vai acontecer quando a gente chegar à conclusão de que a vacina é segura. Ainda não acabou a terceira fase do estudo, está caminhando para a reta final, e a estimativa agora é, se continuar dando tudo certo, vacinação em janeiro, que já é uma ótima notícia. E um outro ponto bom dessa conversa de hoje é que eles estão estimando que vacinar metade da população, a gente tem 212, se vacinar 100 milhões de pessoas já seria suficiente para controlar. Já chata, né? A chata, não tem mais um risco de uma pandemia como a gente vem enfrentando. Por que o Cláudio Humberto lembrou ali que a gente vai ter que fazer vacinação a todo ano? Porque o vírus sofre mutação. Então,
É possível uma segunda infecção, sim. Então, já tem casos registrados no mundo de pessoas que pegaram a doença, se curaram e voltaram a entrar em contato com o coronavírus e ficaram doentes. Mas essa segunda infecção costuma ser mais fraca, mais tranquila. Mesmo assim, a gente, quando tiver um sistema de vacinação atendendo todo mundo, a população, deve ter vacina todo ano contra o coronavírus. A gente quer que a primeira chegue. Chegou a primeira, está valendo, a gente sai dessa dificuldade toda, né, que o mundo está enfrentando. A gente vai mostrar no Jornal da Band de logo mais que o Reino Unido está ali mirando uma segunda onda da doença, portanto começou, já tem desde setembro que começaram a subir as médias de mortes, mas aí é bem lenta a subida, mas muda a curva, dá para ver, quando você compara a curva dos países, a curva deles está com um leve movimento de subida, então lockdown, Londres fechada. E assim vai sendo. Enquanto a gente não conseguir uma vacina, que a gente espera que o Brasil seja o primeiro pioneiro e que produza muita vacina para proteger o Brasil todo e o mundo todo, se for preciso, né? A gente lembra que a H1N1, né, que surgiu lá em 2009, ela se tornou uma vacina anual, né? Faz parte do calendário ali da vacinação da gripe. Enfim, se for assim a melhor saída, que seja. O importante é que a gente tenha pelo menos um panorama futuro aí, né? Uma saída para essa situação. Na Europa, essa retomada aí da doença, na Europa, da contaminação, tem muito a ver com a temperatura baixíssima, né? Que se verifica já na Europa. No inverno, morrem muitas pessoas em razão de gripes e tal, sobretudo velhos, né, neste ano, nesta fase do ano, né? Eles também têm o hábito, que é diferente do Brasil, de depositar os velhos em abrigos, né? E aí os funcionários, conversei agora há pouco com a jornalista Silvia Caetano, que é correspondente do site Diário do Poder em Lisboa, ela falando sobre esse drama que é vivido pelas famílias, ou sobretudo pelos velhos, família nada, né? Pelos velhos europeus. Os funcionários desses abrigos acabam levando para os abrigos a contaminação, sem querer, evidentemente, né? Ninguém faz isso de propósito, eles tomam cuidado, etc. e tal, mas tem havido um grande número de mortos nessas instituições. E a contaminação aumenta na medida, esse vírus gosta do frio, né? Então o frio na Europa tem sido decisivo para esse recrudescimento aí da contaminação de Covid-19. É isso aí. É que as pessoas ficam confinadas no frio, então não tem jeito de manter o distanciamento, né? Então a transmissão mais rápida, o que afeta bastante a curva de mortes. Tomara que seja só um susto e que eles passem bem pelo inverno e que eles continuem controlando, né? A situação por lá estava bem controlada até agora, meados de setembro. É isso aí.